No vídeo de hoje, nós vamos falar um pouquinho a respeito sobre Ezequiel. Nós sabemos que no Antigo Testamento, o Senhor, ele tinha os seus porta-vozes na terra. E existiam os reis, existiam os sacerdotes e existiam os profetas. E os profetas eram porta-vozes de Deus na terra. E o que acontece? Nós vamos aprender um pouquinho sobre a história de Ezequiel, como Ezequiel foi chamado e como o Senhor se revela a Ezequiel. Nós sabemos que Deus ele tem as suas particularidades. Nós sabemos que cada um dos profetas, cada pessoa que o Senhor chamou na palavra, ele tratava de uma forma diferente e ele se manifestou a cada um de uma forma diferente. Por quê? Porque somos diferentes. Cada um de nós, alguns dos profetas, homens chamados por Deus, profetiza. Alguns deles eram ousados, outros medrosos, outros tímidos. E dentro de cada uma das suas particularidades, o Senhor foi moldando cada um de acordo com aquilo que o Senhor tinha, o propósito a qual o Senhor tinha para usar eles naquele tempo. Então nós vamos aprender um pouquinho a respeito disso. E Ezequiel, chamado num tempo onde ele estava num ambiente onde que não era a terra dele. Ele estava em cativeiro, ele estava em um lugar onde tinha muita corrupção, idolatria. Ali era um lugar tomado por muitas coisas que desagradavam ao Senhor. Mas Ezequiel se manteve firme, se manteve fiel ao propósito. E nós aprendemos aqui que não é sobre o lugar onde nós estamos, é em quem nós estamos, é o nosso caráter em Cristo Jesus. Nós vamos aprender um pouquinho sobre esse profeta que veio de uma linhagem sacerdotal, mas que profetizou num tempo difícil, num tempo onde ele foi um porta-voz de Deus na terra. Ezequiel capítulo 1, no seu versículo 3 diz assim: Veio expressadamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos Cadeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Ou seja, o Senhor chama Ezequiel e o Senhor se revela a Ezequiel e a mão do Senhor estava sobre ele. Ou seja, Deus estava querendo dizer o seguinte, que Ezequiel ele ia profetizar num tempo difícil, para pessoas difíceis, de coração duro, de dura cerviz, mas que a mão do Senhor está sobre ele, ou seja, o Senhor estava garantindo que ele não ia sozinho nesse processo. E antes de eu falar um pouquinho mais sobre Ezequiel, eu quero ler também Isaías no capítulo 6, que diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu os seus rostos, e com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. E os umbrais das portas se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Ou seja, aqui também nós temos o exemplo de Isaías. Para Isaías, Deus se manifesta de uma forma diferente. Ele tem uma visão também, ele vê o Senhor no alto sublime trono. Ou seja, para cada um, o Senhor se manifesta de uma forma diferente. Uns têm sonhos, outros têm visões, outros têm revelações. O Senhor se manifesta de uma forma diferente. E o que acontece? Ezequiel, voltando aqui para Ezequiel, antes dele cumprir o propósito, Deus se revelou a ele. No versículo 37, no versículo 1, vai dizer assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos.
e me disse: Filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor, Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos. E disse-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez uma mudança, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. Ou seja, aqui a mão do Senhor, está reforçando, a mão do Senhor estava sobre Ezequiel. Ou seja, a presença do Senhor, o poder de Deus estava sobre ele. E ele é levado em espírito a um vale de ossos secos. E aquele vale de ossos secos representava o estado que Israel estava. Representava o estado em que Israel se encontrava. Ou seja, ela estava como um vale de ossos secos, ou seja, sem esperança, desanimado, sem vidas. Mas o Senhor estava dizendo para Ezequiel o seguinte: profetiza. Profetiza sobre esse vale de ossos secos. E até Ezequiel olha para aquele vale e ele pensa assim, e o Senhor pergunta para ele: Ezequiel, porventura poderão reviver esses ossos? E ele responde: tu o sabes. Ou seja, eu não sei, porque aos meus olhos humanos, até eu acredito que Ezequiel ficou assim: é impossível esses ossos reviverem pelo estado que eles estão. Eles estão sequíssimos. Eram muitos ossos e eles estavam sequíssimos. Ou seja, Senhor, tu o sabes. Então ele deixou bem claro: eu não sei, mas tu o sabes. Ou seja, na minha visão, há muitas impossibilidades, mas para o Senhor nada é impossível. E o Senhor disse para ele assim: então profetiza, Ezequiel. Profetiza sobre este vale de ossos secos, ou seja, profetiza sobre esse estado de Israel. E quando ele começou a profetizar naquele vale, os ossos começaram a se juntar e ali começou a ter vida. E aqueles ossos, eles reviveram. Ou seja, Deus estava dizendo: é assim que eu vou fazer com Israel. Eu vou pegar Israel no estado que ela está, sequíssimo, espalhada, dividida, e vou fazer dela reviver. E assim é para com eu e com você. E fica uma pergunta para eu e para você neste dia: porventura poderão reviver aquelas pessoas que estão lá no vício das drogas? Elas poderão ter uma vida restaurada? Porventura o Senhor poderá restaurar o Brasil no estado que ele se encontra? Porventura o Senhor poderia colocar as coisas no lugar? Porventura o Senhor poderia restaurar o seu casamento? Porventura o Senhor poderia libertar um filho teu, um esposo, um ente querido? Porque para Deus nada é impossível. Era isso que Ezequiel estava dizendo. Quantos momentos da nossa vida nós chegamos em estados que nós olhamos para o lado, para o outro, e não vemos esperança, não vemos expectativas, e nós começamos a entristecer e ficar sequíssimo como aqueles ossos. Não tem mais alegria, não tem mais esperança. Mas o Senhor me deu essa palavra para dividir talvez com alguém que está sequíssimo, como esse vale estava. Deus está dizendo para você assim: profetiza, profetiza, e esses ossos vão ter vidas novamente. A palavra de hoje é profetiza. Nós precisamos entender que foi o Espírito do Senhor que levou Ezequiel naquele vale. Tem vales que nós passamos que é o Senhor que nos conduz a eles. Mas não é para a nossa morte, é para a glória de Deus. É para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Porque Ele não divide a glória dele com ninguém. Então a palavra de hoje é: quando o Senhor chama, Ele se revela ao homem.
Então não se preocupe, talvez você está se sentindo perdida. Eu tenho um chamado do Senhor, o Senhor me chamou, o Senhor está me dando direção para esse tempo, mas eu não sei o que fazer. Acalma o teu coração, porque o Deus que chama, Ele vai mostrando os caminhos, Ele vai direcionando, Ele vai dando estratégia, Ele vai dando sabedoria, Ele vai dando discernimento, Ele vai dando direção profética, Ele vai guiando os nossos passos e a mão do Senhor está sobre nós. Eu quero fazer um minutinho de oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, visita essa vida neste dia que se encontra seca, Pai, que se encontra sem esperança, que se vê no fundo do poço. Pai, essa pessoa, Pai, que não vê mais expectativa, que não vê mais saída. Pai, pois o Senhor, Pai, o Senhor é a esperança da nossa nação, o Senhor é a esperança da nossa família, o Senhor é a esperança, Pai, o Senhor é a vida, o Senhor nos restaura, nos fortalece. Por isso, Pai, eu oro e coloco cada um em tuas mãos, Pai, e que essa palavra possa alcançar, Pai, os ossos secos e levar vida, e levar esperança, e levar restauração, em nome de Jesus. Amém. E você que gostou, compartilha esse vídeo, dá aí o seu like, se inscreve no meu canal e que o Senhor te abençoe.